Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável, dizia o povo de Israel, murmurando e praguejando contra Deus. Existe um salmo na Sagrada Escritura, não é o salmo responsorial que nós escutávamos na Santa Missa de hoje, mas é o salmo 104, dependendo de qual for a sua Bíblia, o 105, que diz o seguinte, diz assim o salmo 104: lembrai sempre as maravilhas do Senhor e de tudo aquilo que a boca do Senhor disse em nosso favor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. É o convite que fica para mim e para você. E o convite do salmista ao qual Israel não ouviu e não acolheu. Israel, mesmo já tendo sido alcançado por tantas graças, tantas bênçãos e tantas maravilhas da parte de Deus, mesmo sendo o povo por quem Deus tinha predileção, mesmo sendo o povo a quem Deus amava com um amor tremendo, com um amor absurdo, com um amor tamanho, mesmo já tendo sido alcançado de diversas formas pelo amor de Deus, sempre que aparecia uma dificuldade um pouco mais acentuada, sempre que aparecia uma nova dificuldade, Israel se prendia na dificuldade, se prendia no tamanho das grandes ondas, se prendia nas intensidades dos ventos contrários que sopravam contra eles e se esqueciam de olhar nos olhos do Senhor, e se esqueciam quem era o grande eu sou, e se esqueciam do tamanho do seu Deus. Sempre que uma nova dificuldade surgia, a gente pode acompanhar isso lá na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, quantas vezes no livro do Êxodo, também hoje aqui no livro dos Números, a cada nova dificuldade, Israel blasfemava. A cada nova dificuldade, Israel murmurava. A cada nova dificuldade, ao invés de fazer memória daquilo que lhes daria esperança, Israel se impacientava e virava as costas para Deus. É o que hoje eu e você não podemos fazer. É o comportamento que hoje eu e você não podemos ter. Muitas e grandes dificuldades batem à nossa porta nesse tempo. Nesse tempo nós somos acometidos de grandes males, coronavírus, esse Covid-19 e tantos outros males que já acompanham a nossa vida, porque a cruz faz parte do nosso caminhar. Quantas e quantas dificuldades se apresentam a nós, e nós devemos, no momento em que elas se apresentarem a nós, como de fato estão se apresentando nesse tempo, devemos nos lembrar da palavra do salmista e lembrar sempre as maravilhas do Senhor. Recordar sempre os seus grandes feitos e tudo aquilo que o Senhor fez como benefício a nós. Eu tenho certeza que, tal como eu, se você olhar para trás, se você olhar para a sua vida, você vai ver quantas e quantas e quantas vezes que o Senhor te deu livramento. Quantas e quantas vezes você já estava com o seu pé na sepultura, você já estava com a sua sentença de morte já dada e o Senhor foi lá e revogou essa sentença. O Senhor foi até lá e porque te ama, Ele fechou a boca do leão. Ele expulsou o dragão e te concedeu vitória. Quantas e quantas vezes? Então, no momento em que a dificuldade se apresenta a você, tenha a coragem de olhar para o tamanho do seu Deus e fazer memória dos grandes feitos do Senhor na sua vida. Não houve um momento em toda a sua trajetória que o Senhor ele tenha te ignorado. Não houve um só momento em toda a sua vida que o Senhor ele tenha simplesmente te abandonado e virado as costas para você. Mas em todos os momentos estava o Senhor ali ao seu lado. Em todos os momentos estava Deus ali a te favorecer. E você só não sucumbiu. E você está vivo hoje, claro, com todas as suas dificuldades, com tudo aquilo que continua acontecendo, você hoje só está vivo porque o Senhor permaneceu ao teu lado a te livrar e a te abençoar. Então, no dia de hoje, você é convidado a lembrar sempre as maravilhas do Senhor e não fazer como o povo de Israel, que mesmo já tendo sido alcançado pelo Senhor, mesmo o Senhor já tendo liberado tantos benefícios sobre Israel, aquele povo murmurava. Quando o povo, nós sabemos disso, estava lá preso no Egito, nas mãos do faraó, Deus levanta Moisés para resgatar aquele povo. Quando o povo está caminhando pelo deserto e sente fome, o Senhor os alimenta. Quando o povo sente frio, o Senhor os aquece. Quando aquele povo sente calor, o Senhor vai lá e se compadece dele e lhes traz um refrigério.
Quando o mar se colocou no meio do caminho e a sentença de morte estava dada, o Senhor revoga essa sentença e abre o mar para aquele povo passar. E o povo mesmo, apesar de tudo isso, virando as costas para o Senhor, blasfemando e não se lembrando que Ele era o grande eu sou. Tomemos cuidado e não nos comportemos assim. Porque o próprio Senhor diz para mim e para você no Evangelho que se não acreditais, palavras do Senhor, se não acreditais que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Eu sou. Lembra lá da passagem da sarça, onde Moisés ele tem aquele encontro magnífico com Deus, e Deus manda Moisés ir até o Egito, ir até o faraó, e então falar lá, conversar com o faraó para que ele liberasse o povo a quem Deus amava. E aí Moisés pergunta para Deus: tá, eu vou para lá, eu vou chegar diante do faraó, e eu vou dizer o que para ele? Diga para ele: eu sou, enviou-me a vós. Precisamos nos lembrar de que eu sou, o nosso Deus está ao nosso lado. Ou a gente se lembra disso, fazendo memória dos grandes feitos do Senhor na nossa vida, ou a gente se lembra disso, e aí temos o nosso coração aquecido pela esperança de que o Senhor está ao nosso lado, ou então morreremos, ou então sucumbiremos diante das grandes e más notícias que chegam a nós todos os dias. Quando a gente dá largas às más notícias, quando a gente fica vidrado naquilo que de mal acontece, o nosso coração se desespera e a gente começa a tombar pelo caminho. Agora, do contrário, aqueles que, mesmo diante das grandes ondas e das grandes tempestades, têm a coragem de olhar por sobre elas e olham nos olhos do Senhor, esses estarão seguros e não morrerão, não sucumbirão, porque o Senhor estará ao seu lado para o livrar. Então não tenha medo, lembre as maravilhas do Senhor, olhe nos olhos dele e se apegue com Deus, e ele vai te livrar, e ele vai te abençoar. Agora, do contrário, você vai morrer, você vai sucumbir. Não sucumba, não se desespere, mesmo diante das más notícias, olhe nos olhos do Senhor, ou você vai cair pelo meio do caminho. Vou dar aqui um breve testemunho e termino essa homilia. Há alguns pouquíssimos dias atrás, o padre se encontrava exatamente assim, desesperado, angustiado, com o coração muito sofrido. Logo quando começou tudo isso de coronavírus, e as igrejas foram fechadas, e as notícias não eram tão boas, o coração do padre começou a se desesperar. O coração do padre começou a se dilacerar de tal modo que aquilo começou a me fazer um mal tremendo. E eu fiquei com medo de até mesmo entrar em depressão. E aí eu fui para onde? Eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei, eu me coloquei em oração e o Senhor foi me fazendo lembrar de tantos benefícios da parte dele que tocaram a minha vida. E eu fui lembrando das misericórdias do Senhor, eu fui lembrando de quem era o Deus a quem eu sirvo, e eu ali naquele momento entendi, eu não posso ficar vidrado nisso, eu não posso ficar focado nisso. E eu entendi então em oração e em Deus que era o momento de eu me desligar da televisão e me ligar em Deus. Me desligar de tudo aquilo que estavam dizendo, de todas as más notícias que estavam sendo ali direcionadas a mim através dos meios de comunicação. Era o momento de me desligar daquilo e de me ligar apenas no Senhor. Padre, mas e aí o Senhor não sabe daquilo que está acontecendo hoje? Olha, se você me perguntar se eu sei como é que está a curva do coronavírus, eu não vou saber te dizer. Se você me perguntar se eu sei quantas pessoas já foram infectadas no Brasil hoje, eu não vou saber te dizer. Se você me perguntar quantas pessoas já morreram hoje, eu não vou saber te dizer, porque eu entendi que aquilo estava me fazendo mal. Então eu me desliguei daquilo, claro e evidente. Eu não estou como um inconsequente vivendo a minha vida de forma inconsequente, mas eu já sei o suficiente para poder me prevenir e para prevenir e proteger aqueles que eu amo, aqueles a quem eu amo. Então eu me desliguei de tudo isso e eu comecei a colocar a minha confiança apenas no Senhor. E hoje eu posso dizer para você, com tranquilidade estou vivendo, claro, com o coração ainda apertado de vontade que tudo isso passe logo, mas a minha confiança está nas mãos do Senhor. E no momento em que eu me desliguei da televisão e me liguei no Senhor e comecei a olhar para Ele, para a sua grandeza e a confiar no Senhor, como isso fez bem ao meu coração. Então eu digo também a você que está angustiado hoje, pare de olhar para o tamanho do teu problema. Pare de ficar dando ouvido para as grandes más notícias que são dirigidas a você. Se desligue de tudo isso e se ligue no Senhor. Tenha a coragem de desligar um pouquinho a televisão. Tenha a coragem de se desligar um pouquinho de tudo isso
e se ligue no Senhor. E sendo Ele o teu grande Deus, Ele vai te livrar. Ele vai te libertar. E nenhum mal vai te tocar, é claro. Tal como eu dizia, você já sabe o suficiente para se prevenir e se proteger. Então, se desligue um pouquinho disso e se ligue na grandeza do seu Deus. Confiando em nosso Deus, como nós cantávamos lá no nosso cerco de Jericó no ano passado, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos confundidos, não seremos destruídos. Se deixe conduzir pelo Senhor e mal algum vai te tocar. Agora, se você começar a olhar para o tamanho do problema, você vai murmurar contra Deus, você vai se abater e você vai ser destruído. E morrereis, como disse nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho que nós escutamos hoje. Então, se você não quer morrer, se você não quer ser destruído, olhe para o Senhor. Se confie a Ele, deixe Ele cuidar de você e te conduzir, e tenha a certeza, mal algum te vai derrotar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.